Fala aí, rapaziada, amados, queridos, dativosos. Tio Vicente está aqui e a gente vai começar a nossa aulinha de função, suave? Bora lá. A função, toda função, é a relação entre dois conjuntos, onde todos os elementos do primeiro conjunto ligam-se apenas uma vez com os elementos do segundo. Então, todos os elementos do primeiro só vão se ligar uma vez com os elementos do segundo. Todos. Isso aqui é muito importante. Todos se ligam quantas vezes? Uma. Isso aqui é o que define uma função. Todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos do primeiro, ligam-se apenas uma vez com o segundo. Então, todos os elementos do primeiro ligam-se apenas uma vez com o segundo. Vamos entender isso observando nossos diagramas? Vamos lá, primeiro diagrama. Esse é um diagrama simples, tá? Esse diagrama a gente chama de diagrama de flechas, porque eu ligo esse com esse, ó. Flecha. Tranquilo? Aqui. O 1 se ligou com 7. O 2 se ligou com 9. O 3 se ligou com 11. Todos os elementos do primeiro, todos, se ligaram apenas uma vez com os elementos do segundo? Sim. Se todos os elementos do primeiro se ligaram apenas uma vez com os elementos do segundo, isso aqui é uma função. Acabou, pô. Só isso que eu quero que você faça até agora. Analise quando é e quando não é função. Todos os elementos do primeiro se ligaram apenas uma vez com o do segundo. Vamos lá. Aqui. O 1 se ligou com 5, o 2 se ligou com 9 e o 3 se ligou com 5. Isso é ou não é uma função? Bom, já que você deu sua resposta, vamos conferir. Qual é a regra? Todos os elementos do primeiro têm que se ligar apenas uma vez com os elementos do segundo. Olha aqui. Todos os elementos do primeiro se ligaram? Sim. E eles se ligaram apenas uma vez? O 2 e o 3 se ligaram apenas uma vez e o 1 também se ligou apenas uma vez. Então, é uma função. Ô, professor, não. O 3 e o 1 se ligaram duas vezes. Não. O 1 se ligou uma vez com 5 e o 3 se ligou uma vez com 5. O 5 que teve dois ligantes. Tem algum problema? Não. O 7 e o 13 sobraram aqui, professor. Vai ter algum problema? Não. Vai continuar sendo função. Para analisar se é ou não é função, a gente tem que olhar para esse primeiro conjunto aqui. Esse primeiro conjunto, a gente vai dar um nome para ele daqui a pouquinho. Relaxa, tranquilo? Mas para identificar se é ou não é uma função, a gente sempre tem que olhar para o primeiro conjunto. Bastei mais dois exemplos aqui, ó. Vamos ver esses aqui. Esse aqui é uma função? Ó, todos os elementos se ligaram. Todos os elementos se ligaram. Mas olha, o 2 se ligou quantas vezes? Duas. Se o 2 se ligou duas vezes, parou de ser função. Ele não se ligou apenas uma vez. Então, escreve aqui, ó. Não é função. Olha, esse aqui, nem todos os elementos se ligaram. Se você olhar aqui, ó, o 3 sobrou. Se o 3 sobrou, não vai ser função, viu? É fácil. Não é função. Só vai ser função quando todos os elementos do primeiro conjunto se ligarem apenas uma vez com os elementos do segundo conjunto. Aqui sobrou um elemento, por isso que não é função. Aqui se ligou duas vezes, por isso que não é função. Nesses casos aqui, ó, todos os elementos se ligaram apenas uma vez, por isso que os dois foram função. Show? Tranquilão, essa é a introdução à função. Fala, tranquilão? Voltamos aqui. Agora a gente vai falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Ainda falando de função, lembra que eu falei primeiro, segundo conjunto? Para você não ficar usando esses termos genéricos, essas partes, elas têm nomes específicos. Então, a gente vai aprender os nomes dessas partes. Por exemplo, aquela parte que era o primeiro conjunto, que era quem mandava a seta, vou pegar aqui a folhinha anterior, só para a gente dar uma olhada. Essa parte aqui, que era quem mandava a seta, a gente está chamando de domínio. A gente está chamando de domínio.
contradomínio era aquela segunda parte, que era todo mundo da segunda parte, todo mundo do segundo conjunto. E a imagem eram simplesmente os elementos, os números que recebiam a seta. Esses números, eu botei aqui, recebe as setas, mas esses números são os seus resultados. O resultado da sua função é a sua imagem. Então, o resultado da sua função é a sua imagem. E o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui. Ainda no diagrama de flechas, eu quero que você identifique quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. O domínio é fácil. O domínio é o primeiro conjunto. Quem é o primeiro conjunto aqui? Conjunto A ou conjunto B? Conjunto A. Então aqui, ó, é o A que está mandando as setas. Então o domínio é o conjunto A. O contradomínio agora. O contradomínio é todo o segundo conjunto. Então, quem é o seu contradomínio? Todo o conjunto B. E a imagem? A imagem são só os elementos, só os números que receberam as setas. Quem recebeu a seta aqui? Quem foi ligado? Foi o 3 e o 6. Então, só eles que receberam a seta, só eles que são o seu resultado. Então, eles são a sua imagem. 3 e 6. Bom, é isso que é domínio, contradomínio e imagem. Todo mundo do primeiro conjunto é o seu domínio, manda as setas. Todo mundo do seu segundo conjunto é o seu contradomínio. E quem recebeu a seta, só quem recebeu é a sua imagem. Nesse exemplo anterior aqui, ó, que eu fiz, vamos dar uma olhada. Todo mundo do primeiro conjunto é o seu domínio. Todo mundo do segundo é o contradomínio. Só que aqui, se você reparar, todos os elementos do segundo receberam seta, não receberam? Então, para esse exemplo, a sua imagem é igual ao seu contradomínio. Pode ser que isso aconteça também, porque a imagem ela é uma parte do contradomínio. Mas pode ser que seja igual, seja exatamente igual. Nesse exemplo de baixo, aqui, todo mundo do primeiro conjunto era o seu domínio. Só que a imagem era só o 5 e o 9, enquanto o contradomínio é todo o conjunto B. Show? A gente analisou aqui o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. Fala aí, rapaziada, tranquilo? Voltamos aqui, vamos falar de lei de formação. Lei de formação, o que é lei de formação? É uma regra que vai ligar o domínio e a imagem. Então, a gente estava só ligando o domínio e a imagem. Só que, geralmente, a gente liga porque uma regra manda a gente ligar. E essa regra pode ser uma pergunta, ou pode vir de qualquer forma, tranquilo? Existem regras mais simples e existem regras mais complexas, mas basicamente a gente consegue formar funções utilizando dois conjuntos. Quando vocês forem um pouquinho mais velhos, forem fazer a prova do Enem, por exemplo, vocês respondem um questionário chamado questionário social, que são várias perguntas. Qual é a sua idade? Quantas televisões você tem? Perguntas desse tipo. Isso estabelece uma função entre os candidatos e a resposta das perguntas. Então, continua sendo uma função mesmo sendo uma pergunta. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui primeiro. A primeira lei de formação que a gente vai analisar é uma pergunta. Qual é a sua idade? Então, nessa pergunta eu quero relacionar as pessoas com as suas idades. Uma perguntinha para vocês, isso vai ser função? Sempre? Sempre. Porque cada pessoa só pode ter uma idade. Então, ó, qual a sua idade? Então, relacionando as pessoas com a idade e vai ser função, porque cada pessoa só tem uma idade. Vamos lá. Primeiro eu vou perguntar para o Vicente. Vicente, quantos anos você tem? O Vicente foi lá e respondeu, eu tenho 15 anos. Aí ele respondeu lá. Aí você vai pegar aqui, ó, 15 e vai ligar com o Vicente. Ligou. Aí você, João, quantos anos você tem? Aí o João chegou,
Ah, eu tenho 17 anos. Aí você chegou aqui e ligou o João com 17. Ah, você... Ah, Júlia, quantos anos você tem? É, Júlia? Ah, bom, eu tenho 16 anos. A Júlia falou, então ligamos aqui a Júlia com 16. Não importa se sobrou elemento. Aqui, por exemplo, na idade, eu tenho elementos antes, tá vendo essas reticências antes? E elementos depois. Não importa se sobrou elementos, porque os elementos que sobraram fazem parte do seu contradomínio. E a lei de formação te ajuda a encontrar a imagem. A sua imagem aqui é 15, 16 e 17. Que o Vicente se ligou com 15, o João com 17 e a Júlia com 16. Show? Mas, como nem tudo são flores, na matemática, nas suas questões e nas provas, geralmente aparece dessa forma. Pode aparecer assim, pode, já apareceu, mas na maioria dos casos aparece dessa forma aqui. F de x é igual a x mais 7. Onde A se liga a B. Você está vendo que o A está mandando a seta para B? Quando ele escreve algo desse tipo aqui, ele está indicando que o A é o seu domínio e que o conjunto B é o seu contradomínio. Show? Vamos lá. Aqui, os elementos de A são 1, 2 e 3. Para você descobrir o resultado, você vai ter, não é f de x que você quer? No lugar de A, no lugar de x, você vai botar os elementos de A. Primeiro, você vai botar f, em vez de ser de x, vai botar f de 1. F de 1 é igual a x, em vez de x, você vai botar 1 mais 7. 1 mais 7, conta difícil, deu 8. Então, mais 7 deu 8. Posso ligar aqui o 1 com 8. Pronto. F de 2. Você vai pegar 2 mais 7. 2 mais 7 deu quanto? 9. Então, o 2 você pode ligar com 9. F de 3. O 3 vai ficar 3 mais 7. Eu só estou substituindo na minha lei de formação. 3 mais 7 deu 10. Liguei o 3 com 10. Isso aqui que a gente fez tem um nome bonito para essa partezinha aqui que a gente fez. Quem não sabe o nome bonito aí, pode anotar a partir de agora. Essa parte aqui se chama valor numérico. Então, é o valor numérico da sua função. Quando você pega e no lugar do x, no lugar da variável, você substitui um número, você está calculando o valor numérico. Então, aqui a gente viu dois exemplos de lei de formação. Show? A gente já vai voltar falando de função em um gráfico ou função real. E aí, amados, voltamos aqui, vamos começar a analisar a função real. Especificamente, a função real no R2. Por que você botou R2, professor? Bom, porque você tem dois eixos reais, o eixo X e o eixo Y. Você tem dois eixos reais, o eixo X e o eixo Y. Existem funções que têm 3, 4 eixos reais, mas esse tipo de função vocês não veem nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Vocês vão ter acesso a esse tipo de função quando vocês ingressarem no ensino superior. Por exemplo, hoje no Brasil. Mas elas existem, tá? Como a gente só está falando de funções no R2, elas sempre vão ter umas características específicas. Por exemplo, o gráfico, ele tem o eixo X e o eixo Y, que é como eu tinha falado. O eixo X, ele representa o seu domínio. E o eixo Y representa o seu contradomínio. Professor, você botou imagem entre parênteses. Por que você fez isso? Você é louco? Não, eu botei a imagem porque a imagem é uma parte do contradomínio, é um pedaço do contradomínio. Todo mundo que for o seu resultado, todo mundo que for a sua imagem, ela vai ter que estar no eixo Y. Show? Aqui, o plano cartesiano, provavelmente vocês já sabem isso, mas ele é muito importante e vamos dar uma comentada sobre ele antes de prosseguir. Ele tem uma parte onde o eixo X e o eixo Y se juntam, e essa parte ela tem um nome bonito, ela é a origem.
ela é a origem, é o ponto 0, 0. Esse 0, 0 que eu coloquei também é importante. Quando você representa um par ordenado assim, o primeiro número é o x e o segundo é o y. Você quer dizer que o primeiro aqui, x, vale 0 e o y vale 0. Além disso, no plano cartesiano, nós podemos observar que ele é dividido em 4 grandes partes. Primeira, segunda, terceira e quarta. Que essas partes são chamadas de quadrantes, tudo bem? Coisas legais que você consegue observar. Aqui é o ponto 0, não é? Então, todo mundo no y, todo mundo que está acima do 0 é o quê? Positivo. E no y, todo mundo que está abaixo do 0 é o quê? Negativo. Isso aí. Agora, olha aqui no x. Todo mundo que está à direita é o quê? Positivo. E aqui no x, todo mundo que está à esquerda é o quê? Negativo. Então, no y, acima é positivo, abaixo é negativo. No x, a direita é positivo, a esquerda é negativo. A esquerda de quem? Acima e abaixo de quem? Da origem. Com isso aqui, a gente consegue observar várias coisas interessantes. A primeira coisa interessante que a gente vai verificar é como verificar se um gráfico representa uma função. Eu botei 2 gráficos aqui e a gente vai verificar se eles representam função. Você vai usar a definição de função, tá? A definição de função fala que todos os elementos do domínio só têm um ligante no contradomínio. Todos os elementos do domínio se ligam apenas uma vez ao contradomínio. Então, só tem uma imagem. Aí você pode ir marcando todos os elementos. Ó. Marquei aqui. Esse x se ligou só com um y. Você pode marcar outro. Esse aqui se ligou só com um y aqui. Aqui eu vou chamar de x1, y1. Aqui eu vou chamar de x2, y2. Só que fazer isso vai dar bastante trabalho, não vai? Então, em vez de fazer isso, você pode simplesmente traçar retas verticais. Quando você traça retas verticais, essas retas todas cortam em quantos pontos o seu gráfico, que é a linha preta? Cortam o seu gráfico em um ponto. Se essas retas verticais cortam o seu gráfico em apenas um ponto, significa que é a função. Vamos verificar nesse aqui então? Vamos traçar algumas retas verticais, vamos fazer do método prático. Tracei e cortou em um ponto, até agora é função. Tracei e cortou em um ponto só, até agora é função. Tracei a reta vertical, cortou em quantos pontos? 1, 2 e 3. Se cortou em mais de um ponto, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, não importa. Se a minha reta vertical cortou mais de um ponto, já não é mais função. Então, essa primeira aqui é uma função. Esse primeiro gráfico é uma função. E esse segundo gráfico não é uma função. Dá uma olhadinha aqui. Por quê? Agora vamos só entender por quê. Se eu chamar esse cara aqui de x, ele faz parte do seu domínio, porque ele está no eixo x. Ele tem quantos resultados possíveis? 1, 2, 3 resultados possíveis. y1, y2 e y3. Então, um mesmo elemento do domínio, ele tem mais de um resultado. É como se esse x estivesse se ligando com 3 ao mesmo tempo, estivesse mandando 3 setinhas. Por isso que não é função. Para verificar rápido, para verificar com facilidade, é só traçar as retas verticais. Cortou em mais de um ponto, não é função. Cortou em um ponto só, é função. Show de bolinhas? Vamos lá. Tranquilão? Suave, rapaziada? Dá uma olhada aqui pro tio Vicente. Vamos lá. Ó, a gente está começando a falar de raízes de uma função e estudo dos sinais de uma função. O que é isso, Vicente? É mais uma parte de função, no gráfico da função. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o gráfico da função e umas características deles. Você está vendo esses pontinhos aqui, que cortou o eixo x? O nome desses pontinhos é a raiz da sua função, ou zero da sua função. Nesses pontinhos,
a sua função f de x, aqui a gente está analisando a função f de x. Nesses pontinhos que eu anotei aqui, a sua função, qual era o nome dela? F de x. Vou anotar aqui. A sua função f de x tem que ser igual a 0 em cada um desses pontinhos. Aqui, qual é o resultado da função? 0. Aqui, qual é o resultado da função? 0. Aqui, qual é o resultado? 0. Qual é o resultado? 0. Lembrando que resultado é a sua imagem. Então, nesses pontinhos, a sua imagem dá quanto? 0. Então, a imagem é igual a 0, o resultado é igual a 0, f de x é igual a 0. Só que se liga, o f de x não é o resultado? No caso aqui, o f de x não está sendo relacionado com y, a gente pode falar que o f de x é igual ao y. Então, você, ao invés de colocar f de x, g de x, o nome da função, você pode colocar o y para associar mais fácil o resultado com a imagem no gráfico. Tranquilo? Outra coisa interessante, a gente tinha comentado os resultados da função, né? Que a gente estava comentando agora. O resultado da função é o y, e a gente já tinha comentado sobre isso. Quando ele ia ser negativo e quando ele ia ser positivo. Você está vendo aqui o eixo x? Ele dividiu o y em duas partes. E a gente tinha falado. A parte de cima, ela sempre é positiva. Então, vou botar um maisinho aqui. E a parte que está embaixo sempre é negativa. Então, essas partes que estão embaixo vão ser negativas. De x1 até x2, o resultado ficou sendo o quê entre x1 e x2? Negativo. Entre x2 e x3, o resultado foi o quê? Positivo. E entre x3 e x4, o resultado foi o quê? Negativo. Então, nessa parte, a gente entendeu, a gente falou que é raiz de uma função ou zero de uma função, a gente estudou o sinal e verificamos que f de x também pode ser chamado de y, porque é o resultado da sua função. Showzaço? Showzaço. Valeu, aluno. Fala comigo, aluno, ô querido, dadivoso, dá uma olhadinha aqui. Tio Vicente está falando de tipos de função. Primeiro a gente vai estudar as funções monótonas. O que são funções monótonas? São funções que têm o mesmo tipo de comportamento. Vamos verificar que tipo de comportamento. Eu botei aqui dois casos, que são os primeiros casos que a gente vai ver, que é a função crescente e a função estreitamente crescente. Bom, A é maior que B. Então, f de A é maior ou igual a f de B. Linguagem matemática. A é maior do que B, então f de A é maior do que f de B. O que isso significa? Você tem o valor de B e o valor de A. O A está depois, então ele é maior, certo? O f de B é o resultado. O f de B tem que ser menor que o f de A. O f de A tem que ser maior que o f de B. Para quê? Para que você consiga enxergar que os valores estão aumentando. Se a sua função é crescente, os seus valores estão aumentando. Isso aqui é só um jeito matemático de falar que os valores estão aumentando. Nessa aqui, ele ainda bota um caso. Pode aumentar os valores, ou os valores ainda podem ser o quê? Iguais. Nessa aqui, só pode aumentar. Eu botei um gráfico para que você enxergue que o valor é pequenininho e conforme o tempo foi passando, conforme eu fui aumentando os valores de x, os valores foram aumentando. Se os valores foram aumentando, a gente chamou a função de crescente ou estreitamente crescente. Viu como é fácil? Vamos lá. Função decrescente ou estreitamente decrescente. É basicamente a mesma coisa. Só que na crescente os valores aumentavam. Na decrescente os valores diminuíam. Diminuiu, escorrega para baixo. Aí você tem a função decrescente e a função estreitamente decrescente. Aqui o resultado na decrescente pode ser menor ou igual. E aqui é só menor. O que você precisa saber de verdade é que os valores simplesmente diminuem. Você aí, que vai fazer a provinha da EPICAR, às vezes a EPICAR te dá um gráfico e pergunta qual ponto foi crescente e qual ponto foi decrescente. Aí é só você observar. Ó. Se no gráfico os valores estão diminuindo, a função é decrescente. Se no gráfico os valores estão aumentando, a função é crescente. Você que vai fazer EPICAR,
Isso costuma cair, tá? Vamos lá. Função constante. A função constante é quando o valor não muda, o valor é sempre o mesmo. Então aqui, ó, f de x é igual a k, e k é um número, k é constante, entendeu? Vamos lá. O gráfico dela vai ser uma linha horizontal. Aqui, ó. Aí, tracei a linha. Os valores não mudam. Aqui, o valor sempre é o mesmo. O aluno tem dificuldade de entender isso aqui, mas vamos dar uma olhada. F de x é igual a 250. Então, se eu pedir para você calcular o f de 1, vai dar quanto? O f de x não é 250? Então, independente do valor de x, o resultado vai dar 250. F de 2 vai dar 250. F de 723 vai dar quanto? 250. F de menos 547 vai dar quanto? 250. É isso que significa função constante. Independente do valor de x, o resultado é sempre o mesmo. Aí a gente representou utilizando o valor numérico de uma função, lembra? E aqui a gente representou utilizando o gráfico. Fala aí, voltando aqui com paridade, aluna, a gente vai começar a paridade, a gente vai começar a falar de função par e função ímpar. Bom, é uma partezinha que cai na EPICAR e cai nas provas para você aí que planeja também já fazer AFA, EFON, SPSEX, essas coisas, quando você terminar o ensino médio, também cai bastante. Isso cai muito naquelas questões de verifique qual afirmativa é verdadeira, verifique quais afirmativas abaixo são corretas, marque a alternativa errada sobre o gráfico. Então, ele cai muito em relações desse tipo. É bem tranquilo, tá? Função par é quando f de x é igual ao f de menos x. Então, o que isso significa? Se você pegar números opostos, por exemplo, 1 e menos 1, eles vão dar o mesmo resultado. 2 e menos 2 vão dar o mesmo resultado. E sempre vai dar o mesmo resultado. Um exemplo de função par é a função x ao quadrado. A função x ao quadrado, se você pegar números opostos, eles sempre vão dar o mesmo resultado. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Botei a função x ao quadrado, que é o nosso exemplo. Desenhei o gráfico dela já, para verificar aqui, ó. Esse aqui é o menos 1. Ele dá o mesmo resultado que esse cara aqui. Esse cara aqui é o 1. Você pode fazer a mesma coisa para o 2. E eles vão continuar dando o mesmo resultado. Mas acho mais fácil de visualizar quando você calcula. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que dá 1. F de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, o resultado vai ficar positivo, vai dar 1 também, ó. F de 1 é F de menos 1, deu o mesmo resultado. F de 2 é 2 ao quadrado, que dá 4. Você tem que fazer a mesma coisa pro oposto de 2, que é F de menos 2. F de menos 2 é menos 2 ao quadrado. Se está ao quadrado fica positivo, 2 ao quadrado, 4. Então isso aqui vai dar 4 também, ó. Você pegou números opostos, números com sinais diferentes, e o resultado final foi igual, foi o mesmo. Tranquilo? Isso é uma função par, quando isso acontece. Dá uma olhada. A gente também tem um tipo de função chamada função ímpar. A função ímpar é quando você pega números opostos e o resultado dá oposto. Por exemplo, aqui dá o mesmo número, só que com um sinal diferente. Vamos fazer aqui o exemplo, que eu acho que fazendo exemplo flui melhor. Eu vou pegar números opostos, f de 1 e f de menos 1. F de 1 vai ser 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, perfeito. F de menos 1 é menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Isso aí. A gente pode continuar fazendo isso para os outros, para testar, só que não é necessário. Vou fazer só aqui para o 2 e para o menos 2, para que consigamos verificar. F de 2 dá 2 ao cubo, que dá 8. E f de menos 2 é menos 2 ao cubo, que dá
menos 8. Eu quero que você enxergue que quando você pegou números opostos, ó, com sinais diferentes, o resultado foi o mesmo número, só que com sinais diferentes. Teve o mesmo módulo, teve o mesmo número, só que com sinais diferentes. Ó. 1 e 1, só que um é positivo e o outro é negativo. 8 e 8 é um módulo, só que um é positivo e o outro é negativo. Tranquilo? Esse foi o exemplo do gráfico, ó, o gráfico, e esse foi o exemplo de valor numérico. Só que existem funções que não são nem pares e nem ímpares. Vamos ver um exemplo desse tipo de função? F de x é igual a x mais 3. Você pode escolher dois números opostos para verificar se ela é par ou se ela é ímpar, ou se não é nenhum delas. O número mais fácil para que você escolha é o menos 1 e 1, porque é mais fácil de fazer a conta com menos 1 e 1. F de 1 vai ser 1 mais 3, que dá 4. F de menos 1 vai ser menos 1 mais 3, que dá 2. Você viu que não deu resultado igual e nem resultados opostos. Então aqui deram módulos diferentes, deram números diferentes. Significa que essa função não é par e essa função também não é ímpar. Ela não é par e nem é ímpar. Tranquilo? Existem funções pares, existem funções ímpares e também existem funções que não são pares e não são ímpares. Isso também pode acontecer, tá? Valeu, aluno. E aí, amigos, amados, queridos e dadivosos, vamos lá. Função definida por várias sentenças. Cada parte do domínio tem uma lei de formação. Quando você tem uma função definida por várias sentenças, é como se você dividisse o seu domínio. E para cada parte do domínio você vai ter uma regra diferente. Ó. Eu tenho a função f de x. Só que se eu pegar valores de x menores do que 5, eu tenho que usar essa lei de formação. Se eu pegar valores de x que estão entre 5 e 10, eu tenho que usar essa lei de formação. E se eu pegar valores de x que são maiores do que 10, eu tenho que usar essa lei de formação. Vamos ver como que isso funciona rapidinho? É isso que é função definida por várias sentenças. Ó. Você vai olhar o intervalo dos valores e vai ver qual lei de formação você vai usar. Se eu pedir para você calcular o f de 2, o 2 ele é menor do que o 5. Se o 2 é menor do que o 5, você vai usar essa lei de formação aqui, ó. 2 mais 3. No lugar do x, você colocou 2. 2 mais 3 deu 5. Perfeito. Agora eu quero outro. Eu quero que você calcule para mim o f de 7. 7 é um número que está entre 5 e 10. Se ele está entre 5 e 10, eu tenho que usar essa segunda lei de formação. Então fica 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. Usamos a nossa segunda lei de formação. Agora, f de 13. F de 13, o 13 ele é um número maior do que 10. Se ele é um número maior do que 10, você tem que usar essa lei de formação aqui, ó. 7 menos qual o valor que você tem? 13. 7 menos 13 costuma dar quanto, aluno? Isso aí, menos 6. Então, para cada valor que eu quero pegar, para cada valor que eu quero descobrir, eu tenho que olhar para o intervalo que ele se encontra e, dessa forma, selecionar a lei de formação que eu vou utilizar. Eu fiz isso no 2, peguei essa primeira lei de formação. Fiz isso no 7, peguei a segunda lei de formação. E fiz isso no 13, peguei essa terceira lei de formação. Finalizamos essa parte, tranquilo? De função definida por várias sentenças. Fala, amado, fala, querido, fala, dadivoso aluno. Tá aí, né? Tá prestando atenção? Vamos lá. A gente tá falando de função limitada agora, que é mais um tipo de função. A função limitada é bem facinho, tá? Função limitada fala o seguinte. Você tem uma função limitada quando? Quando que você tem uma função limitada? Quando a sua imagem, quando o seu resultado
ele tem limites. Quando o seu resultado ele não pode passar de um valor, ele não pode ser maior nem menor que um determinado valor. O conjunto do seu resultado, o conjunto da sua imagem, é um conjunto finito, é um conjunto que tem fim. Sempre que isso acontece, você tem uma função limitada. Como assim, professor? Dá uma olhada. Aqui eu falei que f de x, que é a sua função, está limitado entre a e b. Olha como isso ficou no gráfico. No gráfico, eu tenho ponto A e B. E a minha função ela não consegue passar de B e nem consegue passar de A. Ela sempre fica aqui no meio, entre o A e o B. Se a minha função sempre fica aqui no meio, essa função é limitada, porque ela sempre tem os mesmos resultados. Os resultados dessa função são os valores que estão entre A e B. Aí, em vez de A e B, você podia botar números, né? 5 e menos 3. Então, os resultados da sua função só poderiam ser os valores que estavam entre 5 e menos 3. É só você substituir por números, caso você queira. Mas é basicamente isso uma função limitada, que você precisa saber. Olhar para uma função e falar, você é limitada, não é mesmo? Vamos lá, tranquilo? Fala, rapaziada, tranquilo? Gil Vicente voltou aqui. A gente está falando de tipologia das funções. Tipologia das funções, que é o comportamento que as funções assumem, tudo bem? A gente vai falar de algumas agora. A sobrejetora é a primeira. Vou até puxar aqui para você não ler de baixo. A sobrejetora, ela é a primeira. A função sobrejetora fala do quê? O conjunto B, ele é o seu contradomínio, não é? Então, na função sobrejetora, o seu contradomínio ele tem que ser igual à sua imagem. Então, se o seu contradomínio for a sua imagem, se isso aqui acontecer, essa função é sobrejetora. Quando que isso acontece? Quando que o contradomínio é igual à imagem? Quando não sobra ninguém aqui. Se não sobrou nenhum elemento no contradomínio, ele vai ser igual à imagem. Olha, o 1 se ligou com 3, o 2 se ligou com 4, o 3 se ligou com 5 e o 4 se ligou com o próprio 4. Então aqui, todos os elementos se ligaram e todos os elementos daqui estão se relacionando. Mas você viu que eu botei dois elementos diferentes do domínio para se relacionar com o mesmo elemento do contradomínio? Da sua imagem, no caso? É porque se todos os elementos se ligarem, se todos os elementos do seu domínio se ligarem a somente um elemento da imagem, a somente uma imagem, cada elemento do domínio ele só pode se ligar a uma imagem. Quando isso que acontece, a gente tem uma função injetora. O 1 se liga com 4, o 2 se liga com 5 e o 3 se liga com 6. Não importa se sobrou gente aqui, porque para ser injetora, todos os elementos do domínio só podem se ligar com um do contradomínio, que é da sua imagem. Então, só mandei uma setinha, ligou, mandou uma setinha, ligou, mandou uma setinha, ligou. Só que se liga só, pode acontecer de não sobrar ninguém e todo mundo do domínio se ligar apenas uma vez. Quando isso acontece, a gente tem essa parte aqui, Quando isso acontece, a gente tem uma função bijetora. Então, quando isso acontece, a gente tem uma função bijetora. É quando ela tem as características da sobrejetora e da injetora. Olha, todos os elementos do domínio ligaram-se com uma imagem diferente. Aqui, todo domínio só está se ligando com uma imagem. E não sobrou ninguém no contradomínio. O seu contradomínio é a própria imagem. Então, ele é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Se acontece os dois ao mesmo tempo, é uma função bijetora. Showzaço, showzaço. Fala aí, aluno, tranquilo? Na sua casa aí? Espero. Vamos lá. A gente agora vai começar a falar um pouco sobre função composta. Então, vamos falar um pouco sobre função composta. Como que funciona isso? Eu tenho domínio, que são os elementos de x. E eu quero ligar esse domínio direto com g. Tá vendo aqui? Só que antes de passar direto para o g, eu tenho esse espaço aqui no meio, que é a sua imagem, que é a sua função. Então, eu saio do x, passo pela função f. Então, eu tenho um resultado aqui, que é o f de x. A imagem de f, ela vai ser o domínio
de G. Então, a imagem de F ela vai passar a ser o domínio de G. Se isso aqui é o domínio, em vez de escrever G de X, ó, seria G de X, porque eu botei F de X? Porque X era o meu domínio. Agora o seu domínio é o quê? F de X. Então, em vez de botar G de X, você vai botar G de F de X. O que está acontecendo? Vou escrever aqui. Essa função seria a G de X. Só que por que eu não escrevi G de X? Por quê? Porque o seu domínio aqui dessa função está sendo F de X. Então, no lugar do X, eu risquei e botei F de X. Aí apareceu aqui o quê? G de F de X. Tranquilo? É a única coisa que eu fiz. Então, se eu quiser ligar esse domínio X com esse resultado final de uma vez, eu preciso usar essa função, que é a função G de F de X. E a gente chama esse tipo de função composta. Essa função composta tem uma outra forma de ser denominada, que a gente chama de GOF, G-O-F, que é a G de F de X. Tranquilo? Vamos tentar montar esse raciocínio de novo, agora com 3 funções. Vamos lá. Eu tinha o domínio X, passei pela função F. Meu resultado ficou sendo o quê? F de X. Eu tinha o domínio agora, a imagem de F de X virou o domínio do G. Domínio do G é F de X. O meu resultado vai ser G de F de X. Tá vendo? Eu só fui completando. No espaço que fica o parêntese, eu completo com domínio. Ó, vou passar de novo. Agora eu vou pelo H. H, completando aqui, vai ficar H. Qual é o domínio dele? G de F de X. Então, é H de G de F de X. Tá vendo? Você só foi completando, você só foi colocando os resultados. Tranquilão, tranquilão. Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Olha só. É saber da nomenclatura do cara que está saindo daqui e está chegando aqui. A gente já tem uma pronta, né? Que a gente montou juntinhos. H de G de F de X. Pronto. Ou você tem outra forma de chamar isso. A outra forma que você tem de representar é chamar H, O, G, O, F. H, O, G, O, F. O que a gente viu agora nessa primeira parte? A representação da função composta e o que é uma função composta. Então, você precisa saber representar assim e saber que o domínio da G se torna a imagem da F. E só isso. Se você souber representar, já é um grande passo. Tranquilo, aluno? Vamos passar aqui e vamos fazer um exemplo para ver se melhora a sua cabecinha. E aí, amados, queridos e dadivosos. Vamos lá. Amados, queridos e dadivosos. Ele me deu aqui, ó, na questão, a f de x e a g de x. Eu quero descobrir a g da f de x. Como que eu vou fazer isso? Eu quero a g da f, não quero? A função g de x era 7 menos x. Esse espaço aqui, ó, que eu não escrevi, ele estava destinado a você colocar o x. Só que em vez de ser g de x, você tem f de x, não tem? Então, nesse espaço, você vai colocar a função f de x. A função f de x vale x mais 3. Então, nesse espaço, você vai colocar x mais 3, que é quanto vale a função f de x. Tranquilo? Coloquei no local. Agora é só fazer as continhas. Vamos lá. Isso aqui vai ficar 7 menos x menos
3, porque o sinal de menos trocou o sinal do x e trocou o sinal do 3. Vamos continuar aqui embaixo. A g da f de x vai ser igual a 7 menos 3, que dá 4. Vou botar o 4 direto. 4 menos x. Essa é a função g de f de x. Aí ele pode pedir para você o seguinte, ó. Então calcula aí, já que você sabe, o g de f de 1. Aí como que você vai fazer para calcular? Você vai botar a função g de f, não é essa aqui que a gente descobriu no final, substituindo? Ó, g de f. Você no lugar vai botar 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, viu? Facinho. Vamos fazer a mesma coisa. Eu descobri a g de f. Vou mudar aqui. Quero descobrir a f de g de x. Se eu quero descobrir a f de g de x, no lugar, a minha função f de x era o seguinte. X, que eu vou deixar um espaço em branco, mais 3. No lugar de x, eu tenho que botar a função g de x, não tenho? Quanto que é a função g de x? 7 menos x. Então, nesse espaço que era o x, eu vou ter que colocar 7 menos x. 7 menos x. Tranquilo? Agora é só você fazer a conta. Essa aqui é fácil. 7 mais 3 dá 10, menos x. Tranquilo? Essa é a função f de g de x. Mas para que essa função serve? Se ele pedir assim, aluno, agora que você descobriu f de g de x, eu quero que você calcule f de g de 4. Aí no local aqui, ó, do x, você vai botar quanto? 4. Vai ficar 10 menos 4. 10 menos 4 é igual a... Opa, não deu para ver. Ele quer que você calcule a f de g de 4. Então, no lugar de x, você vai colocar qual número? 4. Então, aqui vai ficar 10 menos 4, que dá 6. Calculamos a função composta, determinamos qual era a função composta e ainda calculamos um valor numérico dela. Tranquilo? Show? Ó, amador, dá uma olhada. A gente vai começar a nossa aulinha de função inversa. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês analisem a função para depois a gente analisar a inversa dela. Então, eu vou tampar a inversa aqui, só para você olhar para a função. Eu tenho a função f com domínio A se ligando à imagem B. Então, o domínio A estava se ligando à imagem B. Aí eu botei aqui, ó, o domínio é no eixo x e a imagem é no eixo y. Quando você vai analisar a inversa dela, isso troca. A imagem da função era quem? B. Na inversa, o domínio passou a ser quem? O B, tá vendo? Que trocou. A sua imagem da função era o conjunto... O seu domínio da função era o conjunto A. E a imagem da inversa passou a ser o conjunto A. Então, você passou a ter o B se ligando com A. E não mais o contrário. O A se ligando com o B. Lembrando, o B, ele passou a ser domínio. Então, você passa a enxergar o B no eixo X. E o A, ele é a sua imagem. Então, você passa a enxergar ele no eixo Y. Tranquilo? É só isso. Você só precisa saber que na função inversa, agora, principalmente nesse momento, que a função inversa, você troca domínio e imagem. Então, na função normal, o A liga com B, sendo A o domínio e B a imagem. Na inversa, troca. B liga com a imagem liga ao domínio. Agora, para o Colégio Naval, para EPICAR, isso aqui te safa bastante, tá? Vamos fazer um exemplo rapidinho de como encontrar a função inversa. Como encontrar a função inversa? Procurando no seu bolso? Não procurando no seu bolso. Você tem que saber que f de x é igual a y, que a gente falou lá atrás. Para encontrar a função inversa, podemos trocar o x com y de lugar. Então, eu tenho uma função aqui, ó, que eu botei de exemplo, f de x igual a x mais 5. Então, y tem que ser igual a x mais 5. Para encontrar a inversa, você pode trocar o x e o y de lugar. Trocando o x e o y de lugar, você encontra o quê? X
x, ó, essa aqui era a sua função. Eu vou escrever devagar para tentar ficar bem claro. Essa aqui é a sua função. Aqui você vai tentar encontrar a inversa. Para você encontrar a inversa, onde é y você vai colocar x. E onde é x você vai colocar y. Então aqui troquei, mais 5. O 5 que está positivo passa para o outro lado, fica o quê? Negativo. Então x menos 5 é igual a y, que é a função inversa. Para que você indique que é a função inversa, é só colocar aqui, ó, esse menos 1 em cima. Esse menos 1 indica que a função é função inversa. Só que, professor, o y não é f de x? É. Se eu quiser botar f de x, posso? Pode. Então fica x menos 5 é igual a f de x elevado a menos 1. Bom, finaliza aqui a nossa aulinha de função, falando só dos conceitos iniciais de função. Daqui a pouquinho, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre outras funções, tá? Aqui eu quero que você se atente aos conceitos iniciais, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, isso é muito importante. A função constante que cai direto, tá bom? Você assiste a aula, reassiste e tenta tirar suas dúvidas nas nossas aulas ao vivo que estão rolando por aí, tá bom? Para você conseguir fazer os exercícios e tirar suas dúvidas lá. Show? Tamo junto, aluno. Valeu!